Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, um sermão predito por Jesus. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos. Oremos e em seguida a mensagem. Glorioso Deus e poderoso Pai, neste momento em que nós estamos orando aqui no canal Uma Visão Além e apresentando pessoas que se encontram enfermas, pessoas acamadas, desenganadas da medicina, agonizando com dores, Senhor, que Tu possa aliviar, amenizar o sofrimento desta pessoa. Também enviando missionários que falem do amor de Deus, anunciem as boas novas de salvação, de libertação e de transformação. Deus de poder, o mundo em que vivemos é um mundo que caminha para o caos das trevas, porque muitos rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra, e as consequências disso, meu Deus, são tenebrosas. Mas nós te louvamos, te adoramos, te magnificamos, porque sabemos quem tu és e qual é o futuro daquele que serve a Deus de corpo, alma e espírito. Oramos pelos casais, para que o Senhor abençoe os casais. Oramos, meu Deus, pela família, os pais, os filhos, Senhor Deus, para que haja porta de emprego para o desempregado, esta pessoa que está sofrendo, que Tu possa passar o bálsamo sobre ela, este que está desenganado da medicina, que ele receba a bênção de Deus segundo a sua vontade. Ó Deus de bondade, apresentamos as nações, os povos, tribos e línguas da face da terra, a obra missionária, aonde estão aqueles que estão fazendo missões em todas as nações da terra. Deus, nós te entregamos os missionários, os nossos irmãos e irmãs, os jovens, as crianças de nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus, aonde houver um crente fiel, sincero, que o Senhor possa guardar, proteger, enviar seus anjos para nos dar vitória, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos e é o que nós buscamos, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe e guarde você. Vamos então à mensagem. A mensagem de hoje, que tem como título o Sermão da Montanha. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, foi uma pregação feita por Jesus, onde ele ensinou princípios importantes sobre a fé e a vida cristã. Esta pregação de Jesus, presente nos evangelhos de Mateus, Lucas, é composta pelos seguintes temas: bem-aventurança, são 8 características da verdadeira felicidade; sal da terra e luz do mundo, a importância de ser exemplo; a lei do amor, a obediência, a ira, adultério, divórcios, juramento, vinganças e inimigos; práticas espirituais dos cristãos, que é orar, jejuar e ajudar os necessitados; é buscar primeiro o reino de Deus, a confiança em Deus é a prioridade; o resumo da lei de Cristo, tratar os outros como deseja ser tratado; e a importância, a porta estreita e a decisão pessoal, que é o caminho para seguir. Nem sempre é o mais fácil. E quem entra no reino de Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus, são os que vão entrar no reino de Deus. Então, as bem-aventuranças, significado e explicações. Jesus começa ensinando quem são os verdadeiros felizes aos olhos de Deus. Bem-aventurados significa mais que feliz
ou felicidade verdadeira. Jesus disse que os felizes de verdade são aqueles que se entregam a Deus dependendo dele e compreendem as necessidades dos outros. Ele diz que a felicidade não está em riquezas ou poder, mas virtudes como essas 8 características dos bem-aventurados que são: os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; as pessoas humildes são felizes, porque participam do reino de Deus; os que choram, porque serão consolados; e felizes quem é humilde depende de Deus; os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é uma característica marcante de Jesus, é sinônimo de humildade, bondade, gentileza. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Nossa maior busca na vida não deve ser egoísta, mas teremos satisfação e fomos justos buscando a justiça de Deus. Os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Os filhos de Deus alcançarão misericórdia, porque também agem com misericórdia. Os puros de coração, porque o verão a Deus. A pureza do coração está relacionada à busca por aquele que nos lava e purifica com a sua palavra. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais que viver em paz de Deus, os seus filhos se dedicam a promover a paz, onde quer que estiverem. E os perseguidos, que por fazerem o bem, porque deles é o reino de Deus, né? Aqueles justos importunados por causa da sua fé em Cristo receberão o reino de Deus. Agora, o sal da terra, a luz do mundo, a importância de ser exemplo. Nesta segunda parte do seu discurso, Jesus chama a atenção para a responsabilidade de seus seguidores deste mundo. Ele disse que devemos ser como sal, que dá sabor e preserva, como a luz que ilumina. Isso significa ser uma influência positiva por onde passar, fazendo bem com o amor, sendo honesto, justo, espalhando bondade no mundo e expressando todas aquelas virtudes que já foram mencionadas nas bem-aventuranças. A lei do amor, obediência, ira, adultério, divórcio, juramento, vingança e inimigo. Na sequência de seus ensinamentos, Jesus chama a atenção para a importância do amor, do perdão na vida dos seus filhos. Veja alguns desses princípios. Obediência, não devemos somente conhecer, mas obedecer e ensinar a lei. A ira e inimizades, não basta não matar, mas também devemos evitar inimizades e julgamentos alheios, buscando reconciliação com aqueles que têm algo contra nós. Adultério, não basta ser aparentemente fiel, devemos ter a pureza nos pensamentos e no olhar. Juramentos, não devemos fazer juramento a ninguém, mas a nossa palavra deve inspirar confiança. Vingança, não devemos retribuir as ofensas alheias, nem desejar o mal aos outros como nos feriu. Amor aos inimigos, ama até os inimigos e orar por quem nos prejudica. Aí você tem as práticas espirituais, que é orar, né? Jejuar e ajudar os necessitados com sinceridade. Confiança em Deus é a prioridade. Nesta passagem, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com o dinheiro ou com o futuro, mas confiar em Deus deve ser a nossa prioridade. Outro ponto importante, a regra de ouro: trate os outros como deseja ser tratado. A escolha, escolha o caminho certo, a porta estreita. Jesus ensina que o caminho para segui-lo nem sempre é o mais fácil, mas a decisão é pessoal, é consoante a escolha e haverá consequências. Aquele que decidir seguir o caminho de Cristo irá dar bons frutos, mas quem não segue produz frutos ruins e sofrerá as consequências. Quem entra no reino de Deus, que é o oitavo, os verdadeiros discípulos. Este estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, o Sermão da Montanha foi feito por Jesus durante seu ministério itinerante de pregação, ensino e cura. E ele apresenta os valores do reino dos céus, destacando a importância das atitudes interiores, como pureza de coração e humildade. Onde está localizado o Sermão da Montanha?
O Sermão da Montanha está localizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 1 até o 7, verso 29. Além dessas localizações, também são encontrados em Lucas, capítulo 6. E o Sermão da Montanha foi feito para quem, né? Toda a multidão ouviu o Sermão da Montanha. Em Mateus 5:1, Jesus vê as multidões sobre os montes, se senta os seus discípulos e se aproximam. Em um primeiro momento parece que Jesus está ensinando só os discípulos, mas ao fim do sermão é dito que as multidões que estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, no capítulo 7, verso 28 e 29. Então, o Sermão da Montanha é para todos nós. E a compreensão do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo. Então é importante que o crente entenda isso e compreenda todas essas partes da qual Jesus falou conosco. Jesus falou no Sermão da Montanha. Ali tem muita coisa para o crente se apropriar e seguir, se quiser trilhar por um caminho de paz. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.